Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que vocês estejam bem, né? A gente vai dar início agora ao nosso PET, volume 4, e agora o tema é da semana 1, referente ao Nacional Desenvolvimentismo. O Nacional Desenvolvimentismo foi uma política econômica, né, que surgiu no Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil entre os anos de 45, pós Segunda Guerra Mundial, e 67. Então, conforme eu falei para vocês, nós estávamos vivendo um contexto de pós-guerra, 45. Os Estados Unidos se mostrava uma grande economia, né, um crescimento econômico vertiginoso e uma hegemonia cultural, política, enfim, né? Você tem também a grande expansão das multinacionais, principalmente as multinacionais americanas, e o investimento, o chamado Plano Marshall de investimento dos norte-americanos para a reconstrução de países como continentes, como a Europa, o Japão, né, que é um país devastado, né, foi devastado pela guerra. Então você tem o crescimento dos Estados Unidos como uma grande potência econômica, uma grande potência ideológica. Você tem aí um momento histórico muito importante para os Estados Unidos. O Brasil, ele estava diretamente associado aos Estados Unidos. Primeiro, ele foi aliado dos Estados Unidos na guerra, né? Então, ele era a área de influência norte-americana. E pós-Estado Novo, né, que foi o fim das políticas de Vargas, que valorizava muito o desenvolvimento nacional, né, você tem também o projeto do Vargas querendo dar continuidade. Então, você tem o nacional desenvolvimentismo aí do Vargas, tá? E o fim do Estado Novo, que foi uma política ditatorial do Getúlio Vargas, que vai finalizar aí com a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, você tem um contexto internacional e um contexto nacional bem agitado. No Brasil, conforme eu falei para vocês, houve um momento histórico de redemocratização. Saímos do Estado Novo e nós temos a participação do Exército, da Aeronáutica na guerra e principalmente desses grupos, os pracinhas brasileiros, eles voltaram com essa ideia de democracia, né? Então você tem a participação ativa das Forças Armadas, principalmente do Exército e da Aeronáutica, né? Uma reivindicação por parte dos grupos intelectuais de democratização, de eleições, e aí o Vargas, ele lento e gradualmente, ele faz esse processo de redemocratização. Conduzindo os partidos políticos, né? Criando novos partidos, principalmente o PTB, PSD, recolocou o PCB, Partido Comunista, na legalidade. E aí você tem o apoio de Prestes e do Partido Comunista Brasileiro. E vai criar uma série de terror às Forças Armadas, pelas Forças Armadas. As Forças Armadas não vão admitir do surgimento da legalidade do Partido Comunista. O Vargas vai cair em 45, né? E aí nós temos a eleição do Eurico Gaspar Dutra, né? Que era do partido PSB, era uma herança varguista, junto com o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi a sua oposição, né? Participava da UDN, e o Iedo Fiuza, do Partido Comunista Brasileiro, né? Então, quem ganhou a eleição foi o Dutra, e surgiu aí uma nova Constituição, porque a Constituição que estava em vigor era aquela polaca de 37. Então, era necessário refazer a Constituição, tá? Então, você tem aí um projeto de desenvolvimento social, né? Qual que seria o caminho para esse desenvolvimento, né? Então, seria o capital nacional com intervenção estatal. Existem teses, principalmente da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, né, a chamada CEPAL, que foi criada pela ONU, que os investimentos das nações da América Latina não estavam sendo suficientes para o seu desenvolvimento. E não existia nenhum planejamento estatal, né? Então, a vitória aí foi um debate, quem ganhou foi essa intervenção estatal nos países da América Latina
e como, né? De que forma? Associando-se aí ao capital estrangeiro. E aí você tem o início do desenvolvimento nacional, né? Desse nacional desenvolvimentismo, que foi associado ao mercado estrangeiro, né? Esqueci de falar um pouquinho. Aí o Eurico Gaspar Dutra, ele se torna o presidente brasileiro de 46 a 50, né? Não vai ter muitas... ele vai criar uma nova constituição de retorno à democracia, vai se aliar ao capital estrangeiro, né? Principalmente com essa tese da CEPAL aí, de desenvolvimento das estatais associado ao capital estrangeiro, tá? Vai colocar de novo o Partido Comunista na clandestinidade e em 50 o Vargas assume poder com uma proposta. Ele falou que ia voltar nos braços do povo e ele voltou, ele retornou nos braços do povo, com uma ideia chamada de nacionalismo, de valorização da nação. Aí você tem a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, 52, a Petrobras, 53, né? A queda dos preços do café, que vai ter que ser um pouco revista pelas políticas de Vargas, mas o Vargas não conseguiu muito controlar os setores, principalmente os militares, né? Ele não conseguiu terminar o seu governo. Todo mundo sabe que ele vai se suicidar antes, né? Para pôr fim ao seu governo. Mais legal é que ele, assim, legal, né? As políticas varguistas, elas vão ter muita proximidade com o trabalhador. Vai ter um aumento de 100%. Na época, o ministro do Trabalho era João Goulart, e ele vai aumentar o salário mínimo em 100%. Você vai ter uma ampla oposição da União Democrática Nacional, partido de direita, coordenado pelos militares. Os militares estavam prestes a dar o golpe militar em 54, junto com o líder oposicionista Carlos Lacerda, né? E aí vai acontecer um atentado na rua Torneleiros, que vai querer matar alguém, vai querer matar o Carlos Lacerda, que associaram diretamente ao Vargas. E aí ficou insustentável o Vargas permanecer no poder, e aí a imprensa contra o Vargas, os setores militares contra o Vargas, né? O Carlos Lacerda ganhou uma fama muito grande nesse momento e acaba se suicidando, né? Não saiu do poder, ele se mata lá no Palácio do Catete, aí tem toda aquela carta-testamento, aquela comoção, enfim, né? Então ele vai se suicidar e 54, a população vai ficar contra os militares, né? Vai vir todo aquele sentimento nacional do Vargas, daquele paternalismo, matar o paizinho, enfim. E aí os militares não vão fazer o golpe, né? O golpe que vai ficar 10 anos aí escondido, né? Em 64 eles dão o golpe da origem à ditadura militar. E aí a sucessão do Vargas foi muito tumultuada, né? O Café Filho assume provisoriamente até 55, até as eleições serem montadas, e aí os candidatos foram aparecendo. O JK, herança varguista, fazia parte do partido do Vargas, do PSD e do PTB. Juarez Távora, da UDN, adversário do Vargas, né? O Adhemar de Barros, de São Paulo, sem partido. E aí o JK vence as eleições porque ele era o preferido. JK, mineiro de Belo Horizonte, já tinha sido prefeito de Belo Horizonte. Ele acaba sucedendo essa ideia do Vargas em nacional desenvolvimentismo, né? Então, o fato é que ele, na campanha dele, ele fala que vai desenvolver o Brasil 50 anos em 5, né? Um avanço de 50 anos em apenas 5 anos, que era o momento que ele ficaria no poder. Então, ele inicia uma política de industrialização favorável ao capital privado, abre as portas para o capital estrangeiro, inicia um processo chamado de urbanização, novos padrões de consumo, a indústria se fortalece, né? Então, essa é a proposta do JK sobre o nacional desenvolvimentismo, principalmente desenvolver a indústria de energia e de transporte, foi o que ele fez, né? A Itaipu foi desenvolvida. Como que o JK conseguiu esses recursos? Através da atração dos capitais estrangeiros. Então, por exemplo, empréstimos, né?
e a própria construção de Brasília, né, que é o grande modelo de desenvolvimento do JK, onde ele constrói uma nova capital. O desenvolvimento dele, né, o nacional desenvolvimentismo que nós estamos trabalhando, é o capital estatal, né, com as indústrias, né, tinha Petrobras, tinha Itaipu, tem uma série de indústrias, associado ao capital privado dos empresários nacionais com o capital estrangeiro. Então, esse era o planejamento do estatal do desenvolvimento nacional, de acordo com o JK. E aí ele cria a chamada plano de metas, uma base sólida para a industrialização do país, constrói mais de 12 mil quilômetros de rodovias, 7 mil de rodovias pavimentadas, ele vai pavimentar. Rodovias federais são mais de 35 mil quilômetros, né? Ele estende muito. E ele ele acredita muito no poder do transporte, né? O poder da energia e da questão dos transportes. Isso foi o plano de metas, né? Então, criação de rodovias, aumentou a capacidade elétrica, de energia elétrica, né? Aumento na produção de petróleo, então, desenvolvimento nacional muito forte, né? Aumentou as empresas estatais, aumentou em mais 15 empresas, antes eram 30, passaram para 45, aumentou aí o processo de industrialização e o crescimento foi muito grande, né? Foi um investimento muito alto, mas também foi um crescimento muito grande. Mas a base do crescimento nacional com esse nacional desenvolvimentismo realmente era o capital estrangeiro. Então você tinha uma dívida externa gigante, né? Em 62 vai estourar uma crise econômica devido a esse capital estrangeiro em grande intensidade no Brasil. Então você tem um discurso nacionalista, valorização da nação. Por outro lado, você tem uma abertura econômica associada diretamente ao capital estrangeiro. Não desenvolve muito o setor agrário, né? Agrário exportador brasileiro ficou estagnado, e mais o setor industrial que se desenvolveu. E você também tem o apoio da sociedade ao capitalismo nacional, né? E principalmente essa abertura da economia brasileira. A prioridade era clara, era a indústria, né? Com alguns recursos advindos da agricultura. Tá? Então você tem o chamado capitalismo nacional, um processo de urbanização intenso, porém a concentração de investimentos ela foi no Sudeste, né? O Brasil ficou só lá recluso à área do Sudeste, principalmente São Paulo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai perder um pouquinho a importância, né? E aí você tem o projeto máximo do JK, né? Eu falei para vocês que fica muito, o desenvolvimento econômico foi muito relacionado à questão do Sudeste. E aí o JK tinha um projeto para desenvolver em outras partes do Brasil. Ele cria a Brasília, né? A capital nacional, onde ele tem o simbólico, né? A construção do novo, moderno, arrojado, o isolamento do poder, principalmente das pressões, das manifestações sociais, que era muito difícil você ir até Brasília, e principalmente o desenvolvimento que era de uma região despovoada, ela passa a se tornar povoada, né? Então você tem aí um momento histórico muito importante, que é a construção de Brasília, que prega aí o nacional desenvolvimentismo. Então partiu para a correção aí das nossas atividades da semana 1, né? Então tá perguntando o seguinte: quais as características do processo nacional desenvolvimentismo? Crescimento econômico, né? Associado aí ao capital estrangeiro, aceleração industrial, superando a sua condição de subdesenvolvimento brasileiro. Então, você tem um crescimento econômico que vem diante não o setor agropecuário, mas o setor industrial, que foi se desenvolvendo, tirando o Brasil da sua condição de país subdesenvolvido, né? Então, é isso. A número 2, em que governo esse processo foi acentuado? Com certeza foi na época de JK,
né, onde ele associou mesmo a questão do capital estrangeiro, desenvolveu a indústria nacional com apoio desse capital estrangeiro, né, principalmente a indústria de bens duráveis. Então foi nessa época, até a construção de Brasília também, que acelerou muito o processo. Sobre o governo JK, né, como o programa de metas que foi falado aqui, composto no governo, norteava o desenvolvimento brasileiro. Qual que era a proposta do plano de metas? Uma maior intervenção do Estado na economia, aumento de participação do capital privado nacional, né, os industriais brasileiros, também do capital estrangeiro, né, o processo de desenvolvimento social brasileiro, abertura do capital externo, né, onde os empresários que vieram de outros países pudessem investir no Brasil. Isso seria condição essencial para o desenvolvimento do país, né? Somente com os recursos estrangeiros, investimentos do capital estrangeiro no Brasil, empréstimos, que a tecnologia, é o que o desenvolvimento da indústria brasileira precisava. Então, com o plano de metas, isso acentuou. Então, ele vai construir Brasília, ele vai construir Itaipu, ele vai construir uma série de estatais, até o desenvolvimento rodoviário, né, das malhas rodoviárias, com o dinheiro do capital estrangeiro. Isso é perigoso, né? Lembra da crise de 62 que vai acontecer, ok? Então, é isso, tá? Espero que vocês, esse vídeo um pouquinho mais longo, né? A gente está acostumado entre 10 e 15 minutos, nós já estamos aí num 15, 16, né, minutos, mas é para que vocês percebam, entendam o processo de nacional desenvolvimentismo, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no chat, não se esqueçam de submeter a resposta do plano de estudos tutorados, estou à disposição a qualquer, dentro do horário da aula, para todos vocês, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima aula.